Olá, olá, olá. Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana comigo, que curte, que compartilha, que divulga. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, eu vou pedir para dar 5 estrelinhas. Não custa nada e ajuda a gente a chegar mais longe. Se você estiver ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, pelo iOS, favorita também que ajuda e fortalece o nosso corre por aqui. Indo há 7 anos, Rabiscos faz 7 anos, em 2025, falando sobre literatura contemporânea e é um prazer enorme estar com vocês nesse tempo todo. Hoje a Jéssica Bobino vai entrar aqui em qualquer momento, ela deu uma atrasadinha, mas logo ela aparece também aqui no nosso papo. Quero convidar vocês para participar do Clube de Conto Contemporâneo, uma parceria Rabiscos e Editora Reformatório. Está indo ao ar por 3 anos já. O nosso encontro é online. Então, se você gosta de conto, quer ler algum conto, é gratuito. Basta você se inscrever, procurar o Rabiscos ou a editora Reformatório. A gente envia o conto no começo do mês e depois, na última segunda do mês, tem o bate-papo online com o autor, com a autora. E é muito, muito legal. Quero convidar você a ouvir também o episódio da semana passada com o Vitor Miranda, que a gente falou do festival Neo Marginalia, que é um festival que vai acontecer em São Paulo, no dia 11 e 12 de abril, no espaço 155. É um festival que luta aí pelas editoras independentes, pelos escritores da literatura marginal, e é um festival que está indo para sua segunda edição. Então a gente bateu um papo com o idealizador do festival, Vitor Miranda. Eu quero convidar você a ouvir. E quem for de São Paulo e quiser participar no dia 11 e 12 de abril, eu acho que vale muito a pena, né? A gente participa de tantos eventos e os eventos da literatura marginal, da literatura de favela, dos escritores independentes merecem muito a nossa atenção porque está numa ascensão muito incrível. Não sei se ascensão é a palavra, porque tem tanta gente boa há tanto tempo, mas tem tido alguns holofotes merecidos e eu acho que festivais como esse merecem muito a nossa atenção. Então é isso. 11 e 12 de abril, espaço 155 em São Paulo, Festival Neo Marginalia. E no papo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a arte da escrita. A gente sabe que aqui pelos nossos ouvintes, né, de todo lugar do Brasil, e em especial o pessoal que manda mensagem pra gente falando que está começando a escrever, que está aprendendo, tem um pouco de vergonha, mas que ouvindo Rabiscos se motiva, conhece a literatura contemporânea, né? Às vezes a gente está aí nos rincões do Brasil, tendo muito contato com literatura clássica, e o Rabisco, de certa forma, ajuda aí a levar o pessoal que tá escrevendo, o pessoal da modernidade que você consegue falar, trocar ideia, mandar uma mensagem, né? E a gente vai falar hoje com uma mestre aí da arte da aula da escrita, né? A Noemi Jaffe, que é escritora, professora de literatura e de escrita literária. Mantém também o Centro Cultural Literário Escrevedeira, famosíssimo aí, que está sempre dedicado à pessoa que ama ler, que ama escrever. Tem diversas atividades, cursos, oficinas, clubes de leitura, palestras, né? Tudo que se relaciona à literatura e à escrita. Bem-vindo, Noemi. Prazer enorme falar com você aqui. Muito obrigada, Tadeu. Também estou muito contente de participar do teu programa. Obrigado mesmo. E eu parti esse convite seu do livro Escrita em Movimento, que eu li, né? A companhia me mandou. E eu fiquei muito feliz de ler o livro, me senti motivado também. E eu queria começar o nosso papo, né, perguntando para você como é que é preparar autores e autoras durante tanto tempo, produzindo literatura também, dentro dessa literatura em movimento, como você mesmo disse. Quem está ouvindo, então, vou pôr isso na edição depois, a Jéssica está entrando agora. Bom, Então, olá, Jéssica, tudo bem? olá, Tadeu. Olá, Noemi. Tudo O bem? Abisco Jéssica, estava com com saudade de você você? aqui. Então, faz um tempinho que eu não vinha, mas hoje cá estou. Vim É por isso aí. motivos de Noemi, então. É, a Vim por gente motivos de começou o Noemi. papo. Considerem-se sortudos. A gente começou o papo agora, a Noemi ia responder a minha primeira pergunta, que eu perguntei para ela como é que é preparar autores e autores durante tanto tempo, né? O que que ela viu na mudança e essa literatura em movimento, como ela mesma disse.
Aí ela ia começar a Então, responder, você entrou. Então, bora ouvi-la, que eu sou fã da escrevedeira. Vamos lá. vamos Que lá. legal. Bom, Tadeu e Jéssica, é uma delícia. Eu adoro o que eu faço, na verdade, amo, sinto que às vezes eu penso que eu nasci para isso. Gosto muito de trabalhar com gente, gosto muito de ver como a escrita vai se transformando ao longo do tempo, como as pessoas, quando se dedicam com disposição, disciplina, perseverança e disponibilidade para mudança, como o texto delas vai passando por um processo e você vai acompanhando esse processo, né? Como as coisas vão se transformando até chegar num lugar próprio em que a pessoa sente que ela está dona daquilo que ela escreve, que ela encontrou uma voz, uma linguagem. É muito bom fazer, passar por esse trabalho junto com a pessoa, ver alguém, sei lá, como a Júlia Codo, que está prestes a lançar o livro dela agora pela companhia e acompanhar o processo de escrita do romance dela, da Rita de Podestá, da Ana Cristina Braga Marques, não consigo lembrar o nome dela agora, mas são muitas pessoas cujos trabalhos eu acompanho e tenho muita alegria de ver aquilo florescendo, é muito legal. Eu falo que aqui no Rabiscos, Noemi, o seu nome e o do Marcelino Freire são dois nomes que aparecem com muita frequência. Esses nomes que você citou já vieram aqui, né, Jé? E sempre Sim, falam de vocês pela generosidade que vocês têm de potencializar a escrita no final das contas, né? Porque a gente passou por tantos momentos difíceis ultimamente e a literatura bem que se ocupa disso, né? Eu acho tão bonito ouvir você falar, você tá aqui hoje, o Marcelino que já teve aqui algumas vezes, porque são duas pessoas que sempre são citadas, assim, pela generosidade e pelo empenho também de respeitar tanto a literatura, né, Jé? Sim, e eu fico pensando assim que projetos como a escrevedeira, né, fazer oficina literária, promover clube, promover aula, é uma forma de acreditar na literatura para além da plataforma do livro, né? Assim, é uma forma de acreditar nas pessoas que estão fazendo isso, né? Uma forma de fazer é, essa roda girar, assim. E sim, eu acho muito bonito isso mesmo, né? Assim, muito é isso, generoso, né? É uma forma de partilhar e jogar para o mundo aquilo que por vezes é tão solitário que é a escrita, né? exato. É até contraditório, né? Porque a escrita tem esses dois lugares, né? Um que é de muita solidão e de uma solidão necessária, tem que passar por ela, inclusive pelas dores da solidão, e um momento de partilha, de estar junto, de você ser ouvido e de você também ter a disposição de ouvir, de ter alguém, sei lá, com um pouco mais de experiência que pode te dizer, vai por aqui, não, não vai por ali, experimenta esse outro caminho. Eu também tive essas pessoas, então eu gosto de poder também ser essa pessoa para os outros. Ô, Noemi, você vê das pessoas que te procuram, né? Algum desejo ou ansiedade que são recorrentes, que são parecidos nessas pessoas que querem escrever? Claro, além da óbvia vontade de escrever bem e tal, mas esses anseios parecidos? Sim, porque atualmente tem uma ansiedade de publicação, né, que às vezes, muitas vezes as pessoas colocam, como é que fala, a carroça na frente dos bois Sim. e querem publicar até antes de escrever, sabe? Antes de se dar o trabalho de escrever, já querem publicar, porque hoje, com as redes sociais, parece que tem uma pressão de aparecer, de ser curtido o mais rápido possível, de aparecer o mais rápido possível. E daí eu sempre jogo um banho de água fria, assim, porque eu digo, não, demora muito tempo para você poder sentir que o teu texto está pronto para ser publicado. Bota anos aí na conta, não são meses, né? Se você nunca publicou, se você está agora querendo publicar e está começando a escrever, espera uns, né? Vamos junto uns 2 anos aí, né? Então eu sempre dou um banho de água fria na ansiedade
de publicação, E hoje a porque não é. publicação é muito fácil também, né, Noemi? Se você vê aí o tempo todo, tem gente, publica seu livro agora, preparamos seu livro em uma semana, ou publica no Kindle, na Amazon, né? E daí escreve sobre algum assunto e já acha que está apto para publicar, porque o que mais tem chamado a atenção das pessoas atualmente são os assuntos, né? Ah, então eu estou falando sobre aborto, estou falando sobre drogas ou sobre adolescência, né? Então basta você falar sobre um assunto que você já acha que você já tem material suficiente para publicar, e não é assim, né? Porque o assunto pode ser importante na literatura, mas o mais importante é a forma como você escreve sobre esse assunto e não o assunto em si. Então, precisa trabalhar muito para conseguir, né? Valer a pena, porque livro, gente, você entra numa livraria, você quer sair correndo de tanto livro que É, tem, verdade. né? Você vê aquela quantidade de livros, você fala, para que que eu vou escrever também? Você já tem. Então, só vale a pena você escrever também se você estiver contribuindo com uma nova forma de pensar sobre aquele assunto. E não para você falar mais uma vez sobre a mesma coisa do mesmo jeito, vender 80 exemplares no lançamento e acabou. Vocês estavam falando, eu fiquei pensando que existe muito um movimento também por trás das editoras, e eu queria saber como é que isso chega, e se chega, né, na escrevedeira, que é, por exemplo, mapear essa coisa da internet. Então, você identifica é, blogueiros, né, pessoas aí, influencers que têm um destaque grande, que têm um número grande de seguidores, e encomenda, né, esses livros, e aí, assim, por vezes são livros muito repetitivos, são mais do mesmo, são pessoas que às vezes não querem escrever, não estão aptas para escrever e acabam por saturar esse mercado. Mas eu queria saber se chega uma parte dessas pessoas na escrevedeira, né? Se as pessoas Não, realmente não, estão buscando ou não, são coisas totalmente diferentes. não, esse tipo de público não chega na escrevedeira, não. Não Ah, tenho tá. É que eu notícia. fiquei viajando aqui nisso enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando nisso e, enfim, dei uma, dei uma viajada. Mas eu tenho uma outra pergunta para fazer, Noemi, sobre o teu livro que é Escrita em Movimento. Na sinopse dele, ele traz uma provocação, que ele diz: é possível aprender a produzir ficção da mesma maneira que se estuda os outros ofícios? E isso aparece como pergunta. E aí eu queria te perguntar aqui no Rabiscos, queria te ouvir sobre isso, assim, é possível, não é? Como é que a gente está aí sobre essa frase? É possível, sim, a escrita literária, ela não é diferente dos outros ofícios criativos ou dos outros ofícios que incluem alguma aptidão estética, por exemplo, tocar violão, né? Ou aprender a desenhar, ou aprender a pintar, né? E ninguém questiona, quando você pensa em aprender a tocar violão, o fato de que você precisa aprender a tocar violão. Para tocar violão, você precisa aprender. Não dá para você sair tocando. A mesma coisa com desenho, pintura, dança, né? E com a literatura, não. As pessoas acham que basta ter inspiração. Acham que não tem o trabalho técnico, o trabalho de repetição, de treino, de disciplina, né? De você ficar ali testando, testando, testando. Por exemplo, você quer aprender a tocar algum acorde no violão, que é muito difícil. Como é que você faz? Você fica testando aquele acorde. Né? Então, você quer aprender a escrever uma frase longa em literatura? O que que você faz? Fica ali testando frases longas até que saia uma bela de uma frase longa, sei lá, tipo Virginia Woolf fazia. Você quer, né, aprender a trabalhar um assunto, você quer saber como pegar esse assunto e começar o texto? Vamos lá, vamos treinar começo. Então a gente começa e começa e começa e recomeça. É a mesma coisa, sei lá, quando você pensa, quero aprender a jogar futebol, né? Aí tu fala, futebol não tem nada de criativo. Imagina, futebol tem muito de criativo, né? É técnica e criatividade. Para você saber jogar futebol muito bem, para você ser aquele jogador de destaque, não basta você saber jogar bem, você tem que ter a criatividade do Pelé, que era um cara muito inventivo,
né? Que encontrava soluções totalmente inesperadas. Quando a gente achava que ele ia para lá, ele ia para cá. E a literatura é a mesma coisa. A gente também quer surpreender o leitor, também quer. O leitor está esperando que você vá para lá e você vai para cá. Mas como você faz isso, né? Então, até a inspiração, para você poder se inspirar, você precisa de treino, porque é aquilo que o Picasso falava, e que está no livro. Se a inspiração quiser vir, ela que venha, mas vai me encontrar trabalhando, porque na verdade é o trabalho que gera a inspiração. Essa É o repetição é contrário. muito louco. É. É o contrário, não é a inspiração que faz você trabalhar, é você trabalhar que faz a inspiração vir. A inspiração, a musa, só vem para quem está trabalhando. Ela não é muito generosa, não. Esse negócio que você fala da repetição e do trabalho, né, tanto eu quanto a Jéssica, a gente também escreve, né? E eu comecei muito novo nessa ânsia de publicar. E quando eu escrevi, eu tinha 18 anos, eu tô com 41. Eu não tinha essa oportunidade, assim, ou por estar né, no interior de Minas, eu não tinha essa oportunidade de ouvir pessoas como você falando para ter calma, por exemplo, né? E aí a gente ficava naquela desespero. Eu publiquei independente. Mas pedir para uma pessoa de 18 anos ter calma aí já é demais. É mais difícil ainda, né? E eu publiquei alguns livros apressados que hoje eu não tenho vergonha deles de jeito nenhum. Mas livros que eu falaria, nossa, ele precisou de atenção, né? Precisava ter parado para me ouvir assim também, né? E que eu até queria perguntar isso para você. A gente fala muito que a escrita também é um ato de escuta, né? E como que a gente pode diferenciar a voz autêntica da pessoa que está escrevendo uma história de influências externas, de ecos involuntários de outras leituras, daquilo que a gente assimila sem perceber e às vezes não é a nossa voz, é a voz de outra pessoa que a gente está repetindo, né? Então, Tadeu, sabe, a nossa voz não existe, né? Essa ideia de que você tem uma voz que é só sua e que não é de mais ninguém, também, na minha opinião, é uma ilusão, né? A nossa voz é uma reunião de vozes. Por exemplo, as tuas, como é que fala? Ai, gente, esqueci a palavra. Quando você tem uma mania de repetir uma palavra, tipo né, Os seus vícios de Cacuete. linguagem, cacuetes, oi? vício, Cacoete, cacuete. Cacuete. cacoete. Os seus cacoetes podem vir da sua parceira, ou do seu parceiro, ou do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, né? A gente sabe que quando a gente convive muito tempo com uma pessoa, a gente começa a repetir os modos de falar daquela pessoa, né? Podem vir dos seus professores, podem vir das leituras que você faz, né? Das propagandas que você vê na rua, das histórias em quadrinho que você leu. Então, cada voz, mesmo a voz falada, não só a voz escrita, também é uma combinação de vozes que a gente escuta durante a nossa vida e que a gente vai incorporando, introjetando e transformando antropofagicamente numa voz pela qual as pessoas nos reconhecem. Ah, essa voz é do Tadeu, essa voz é da Jéssica, essa voz é da Noemi. Mas não tem essa ilusão de que existe essa voz única que está lá no fundo da minha alma e que eu preciso fazer ela vir à tona, porque só ela é a verdadeira, né? E na literatura é a mesma coisa. A nossa voz é a combinação das influências que a gente tem. Então, a originalidade, como está no livro também, a originalidade não é encontrar a voz verdadeira, mas é você saber fazer uma combinação sua das influências que você tem. Nossa, isso é muito interessante, porque é, tem, né, essa perseguição da voz própria, e acho que a gente passa uma vida, né, tentando, e aí agora você falou isso, e talvez eu tenha que levar para minha análise, né? Essa É, pergunta que você exato, trouxe porque aí, para eu poder desmistificar isso, porque realmente, né, é uma combinação, é uma mistura. Claro que tem algo de original, mas, né, não é só isso, né? É uma soma, e acho que vem inclusive das leituras, né, que a gente vai fazendo ao longo desse super, processo de escrita, né, assim, de como a gente se relaciona com outras vozes literárias, né? não é só das leituras, é até do motorista do ônibus que você pega, também vem disso, sabe? Sim.
Porque toda vez que você pega o mesmo ônibus, você conversa com o mesmo motorista e ele sempre fala aquela mesma coisa, aí você fala, nossa, eu vou trazer isso para o meu livro. Então você está trazendo uma influência externa para o teu livro, mas só que isso vira a tua voz. Uhum. Noemi, eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, assim, né? Eu sempre gosto de ouvir das pessoas o porquê que elas escrevem, né? O que que motiva elas. Pessoalmente, eu escrevo porque eu sinto algumas coisas ficando muito insuportáveis, assim, a ponto do corpo não sustentar. Então, é um jeito de nomear as coisas, de colocar para fora, né? O Marcelino fala muito, por exemplo, que ele escreve por vingança, né? Porque se ele tivesse coragem, ele ateava fogo no próprio corpo. E eu acho que a minha escrita vem muito desse lugar do estômago, assim, da raiva, né? De não aguentar, não suportar algumas coisas. E eu sinto que se forma um diabinho na minha orelha e ele vai me cutucando até aquilo sair por escrito. E aí eu queria saber duas coisas de você, na verdade, né? De onde vem a tua motivação da escrita, né? Porque eu conheço sua obra, eu sei que você lida com memórias difíceis, né? Você lida com perdas, você lida com catástrofes. E tudo isso é muito de uma maneira escrita, com uma voz muito potente, muito interessante, muito única. Então, de onde vem isso e de onde vem esse desejo também de fazer a escrevedeira, de partilhar isso, de chamar outras pessoas, convocar essas outras pessoas também a esse exercício da escrita, que é isso, cada pessoa responde de um jeito porque escreve, mas no final elas estão se encontrando aí nos cursos e nas vivências da escrevedeira, ouvindo esse chamado. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Legal, Jéssica, obrigada. Bom, sobre a primeira pergunta, é, eu sinto uma comichão assim nos dedos, eu preciso escrever. Como eu falo para o meu marido, eu preciso desse shot de escrita todo dia. Assim, do mesmo jeito como alguém chega em casa e precisa tomar uma cervejinha, eu chego em casa e preciso escrever, é meu vício, meu. é, não consigo passar um dia sem escrever, me faz mal. E eu gosto muito de ver como a minha escrita muda ao longo do tempo. Que exigências que eu tenho em relação a ela, como as exigências são diferentes, e como escrevendo, parecido com você, eu vou descobrindo coisas sobre mim mesma que eu não descobriria se eu não escrevesse. E a maioria das coisas que eu escrevo todos os dias eu acho ruim, acho péssimo, mas eu gosto mesmo assim, eu acho que vale a pena mesmo assim. Porque é disso, é de péssimo em péssimo que você chega em algo que você fala, não, aqui tem alguma coisa que vale a pena explorar mais, ir mais fundo nisso. Então, se você for olhar meu computador, tem, sei lá, 90% do que está lá, eu não vou publicar. Mas 10% eu vou pegar aquilo e falar, não, olha que bacana, dá para mexer mais nisso. Então, eu escrevo muito assim, principalmente por uma questão pessoal, né? Depois que aquilo toma uma forma, aí eu já começo a pensar que aquilo não é só pessoal, que aquilo pode, né, vir a ser conhecido por mais gente, não só por mim, que eu acho que vale a pena compartilhar aquilo com as pessoas. E sobre a escrevedeira, aquilo que eu te falei também, né? Eu tenho uma aptidão, uma vontade, um desejo de dar aula, tanto quanto de escrever, né? Eu sou muito professoral, estou dando aula faz 46 anos que eu dou aula, vai para 50 anos dando aula, então eu não existo sem dar aula. Não sei o que vai ser de mim quando eu parar. Uma hora eu vou parar. Então, eu aluguei uma salinha dentro de uma casa aqui em São Paulo para eu dar aula para uma turma que já estava comigo fazia bastante tempo. E a casa onde eu tinha alugado essa salinha vagou. Ela era ocupada por outros inquilinos
e esses inquilinos saíram, a casa ficou vaga, e eu convidei uma ex-aluna minha, que é a Luciana Gerbovic, perguntei se ela não queria ser minha sócia para nós abrirmos uma escola de cursos, ela topou, aí eu chamei o João Bandeira também, e nós nos lançamos nessa aventura, e apesar de dar muito trabalho, tá dando certo. Então a gente está continuando, porque é um trabalho que a gente considera bonito, que a gente acha que vale a pena continuar. Mami, quando você falando aí do seu amor pelo ensino, né, como professora, e quando você fala, há muitos textos que tem no meu computador não são bons. Para quem está ouvindo a gente, de modo prático, assim, esse texto não ser bom, ele parte primeiro da sua autocrítica, né? Como que você vê, né, dentro da sua subjetividade, o que que é um texto bom, o que que é um texto que não é bom para a pessoa que está nos ouvindo e que escreve e fala assim, será que esse meu texto é bom? Será que eu não estou tendo discernimento a respeito dele? Será que ele é apto a publicar? De modos práticos, assim, como que você pode falar? Bom, no meu caso, eu não considero o texto bom quando eu sinto que falta nele autenticidade, quando eu sinto que falta nele uma pegada de originalidade, né, de que ele está introduzindo para mim mesma alguma coisa nova, alguma coisa em que eu não tivesse pensado, alguma formulação, um jeito de colocar a voz que traz alguma novidade, né? Em relação às outras coisas que eu já escrevi, as outras vozes que eu já usei, né? O Mário de Andrade falava, sou 300, sou 350. Então a gente tem pelo menos 350 possibilidades de vozes internas para experimentar, mas muitas vezes eu sinto que eu estou me repetindo, ou também muitas vezes eu sinto que eu estou escrevendo não pelo texto, mas para os outros, né? E aí eu leio e falo, tá artificial isso aqui. Eu escrevi isso para soar bonito. Então, eu sempre falo para os meus alunos, escrever uma coisa linda, corta. Porque a maioria das coisas lindas que a gente escreve, lindas entre aspas, elas são escritas para impressionar, né? Para as pessoas lerem e falarem que lindo, como a Noemi escreve bem. E eu não quero isso, né? Não quero que o meu texto tenha sido escrito para os outros, mas em nome dele mesmo, em nome da verdade do texto, né? Então, muitas vezes o texto pode até ter frases ruins, mas elas compõem a verdade daquele texto. Então, não escrever para provocar efeitos que vão impressionar as pessoas, mas escrever em nome da verdade do texto. E não em nome do que ele diz, mas como ele diz. Porque eu não estou muito interessada no assunto, não é uma coisa que me interessa. O assunto já foi abordado milhões de vezes, é como eu abordo aquele assunto. Então é isso que me faz falar, não, isso não, eu não escrevi pelo texto, porque é tão difícil separar quando a gente é escritor, né, e tem certo reconhecimento e tal, é tão difícil separar o que você escreve para os outros e o que você escreve, não para você, mas pela escrita, sabe? Já existe uma expectativa colocada em cima de você. Então você escreve pensando. Isso era uma divisão interna que o Guimarães Rosa sentia muito. Ele ficava se cobrando o tempo todo, né? Para quem eu estou escrevendo para impressionar, porque depois que você é o Guimarães Rosa, como é que você vai escrever uma coisa que as pessoas vão ler e falar? "Hum, mas às vezes é bom isso, sabe?" O Murakami, no livro Romancista como Vocação, ele faz um pouco uma análise parecida, porque ele fala que algumas pessoas escrevem buscando os prêmios literários. Então, o autor ele começa a se preocupar se o livro dele vai atender uma demanda do prêmio e deixa para trás a verdade, ou o que ele quer contar, a história que ele quer contar. Isso eu acho que acontece com uma certa frequência, porque os prêmios, nada nada, Super. vão colocar seu livro em voga e tudo mais, né? O que que você pensa disso? Eu acho que eu daria a mesma resposta que eu acabei de dar, né? Porque, é Aham. claro, o mercado tem determinadas demandas e a gente sabe quais são.
né? A gente sabe o que está pegando agora, o que está na moda, e aí a gente, quando está escrevendo, mesmo que você queira escrever pelo bem da escrita, isso fica pressionando a tua mente, né? Você fala, não, melhor eu não escrever isso, ou melhor eu não escrever desse jeito, ou talvez vai pegar super bem agora se eu escrever um texto feminista. Para fazer o check, né? Fala É, para isso. fazer o check. Tá, escrevi sobre feminismo, então pronto, tô kit, né? Não, o feminismo não está em você escrever sobre o feminismo, mas você escrever de uma forma feminista. E aí, para você descobrir o que é isso, é custoso. Nossa, é muito bom te ouvir, assim, né? Tá, eu acho que bem-vindos a essa aula que estamos tendo aqui com a Noemi. Mas eu queria saber, Noemi, você falou muito da escrita, eu queria saber quem é a Noemi leitora. E eu faço essa pergunta por quê? Porque eu também fico dando muita aula de escrita, fazendo muita oficina, e meu sonho sempre foi trabalhar com literatura, e agora que eu trabalho, eu tenho que ler muito, e nem sempre eu leio por desejo, né? Eu leio por demanda, para mediar a mesa, para resenhar e tudo mais. E aí eu fico tentando equilibrar, né? O que é a minha leitura por escolha, por prazer, e essa leitura por ofício. E eu queria saber quem é a Noemi leitora, né? Assim, o que que você escolhe para ler? Como é que você escolhe um livro? O Gente, que você gosta de ler? se você visse a minha mesa aqui, você ia enlouquecer, você não ia entender nada. Quem é essa Noemi Ninguém leitora? jamais entenderá. Olha isso, olha lá, ó. Você... Exato, exato. Não É tem mesmo. lógica. Lógico, eu estou lendo tudo. Eu estou lendo um livro sobre as prostitutas judias que eram traficadas para o Brasil no início do século XX, 100 anos atrás, né? Estou lendo um livro de uma escritora russa, Tatiana Tolstaia, de contos. Estou lendo o livro da Julia Kodo. Estou lendo o livro da Janet Malcolm. Não tem lógica. Eu sou muito curiosa, né? Então, se você for ver, daqui a pouco eu estou lendo um livro sobre pássaros africanos, porque eu acho que tudo é alimento para a literatura. Então, não fico tanto escolhendo, vou ler grandes livros literários. Não, eu gosto, eu gosto dessa variedade de muitos temas diferentes, muitos jeitos diferentes de escrever, muitas origens, países diferentes, épocas diferentes. Minha leitura é onívora, assim, eu estou devorando tudo ao mesmo tempo. Você que escreve sobre memórias, né? Você fala sobre luto, e eu fiquei com uma vontade de te perguntar sobre isso, assim. Como que a gente encontra o equilíbrio entre a carga emocional que a gente viveu quando a gente fala de algo, né, da nossa família, você que tem o que os cegos estão sonhando, Lili, como que torna isso, sai da carga emocional para virar um texto literário, né? Como evitar, como falar da dor assim, se tem esse limite ético para falar de uma dor, para transformar ele num texto de literatura. Eu acho, eu acho que a própria escrita, a própria palavra, no momento em que você transforma emoção em palavra, você já está dando esse limite para a emoção. A palavra é o limite da emoção, porque quando- enquanto você está ali chorando, se despedaçando, você está ferida, você mal consegue falar, né? Mas quando você percebe que você está pronto para falar, é porque você já está pronto para se curar dessa ferida também, né? Você já está pronto para trabalhar essa ferida. Então, o fato de escrever sobre a dor já cura a dor, já ajuda a melhorar a dor, já te mostra um caminho para você lidar com aquela dor. É como a Jéssica falou no começo da conversa, que ela precisa nomear algo que está no corpo dela, que está doendo no corpo dela. E a nomeação é um limite, né? A não ser que você comece a escrever, puta merda, que dor, não aguento mais, estou sofrendo. Aí isso não é nada. Isso é um desabafo, que também é super legal, é muito importante, mas a escrita literária não é desabafo, né? Então, quando você transforma aquilo numa história,
né? Como quando eu escrevi Lili, que foi a quente, né? Minha mãe tinha morrido fazia, não sei, acho que 2 semanas quando eu comecei a escrever o Lili. E foi na escrita que eu falei para mim, eu vou escrever 4 páginas por dia. E eu me punha a escrever à mão, num caderno, 4 páginas por dia. E sem que eu soubesse, isso foi me ajudando a lidar com a morte dela. Então, eu acho isso, eu acho que a própria escrita já é o limite da dor. Mas eu estava aqui te ouvindo, Noemi, e pensando, né, você falou sobre esse processo, né, pós-morte da sua mãe, e eu acho que eu ouço muitas histórias sobre isso, né? A Natália Timmerman lançou um livro recente sobre a morte do pai dela, e ela também falou que tinha uma necessidade quase corporal, né, de escrever sobre esse luto e tudo mais. E aí eu penso que é isso, quando a escrita vem como essa dor que transpassa o corpo e vem como essa urgência, a gente se sente quase obrigado a escrever. Mas pode ser que isso não ocorra sempre, né? Ou não ocorra todos os dias. E aí entra essa parte da disciplina, né? De, por exemplo, você se propôs a escrever 4 páginas todos os dias. Já teve algum momento de você sentar para escrever e simplesmente não conseguir escrever? Ou isso nunca aconteceu? Se aconteceu, como é que você lidou? E se não aconteceu, o que que a gente toma? Qual é a farmácia que acha? Eu tô brincando. Mas queria saber. Seria bom, né, se tivesse um comprimido que fizesse a gente escrever. Nossa, acontece muito. Aí eu escrevo qualquer merda. E daí depois eu falo, putz, que porcaria, mas olha que palavrinha boa essa que saiu aí. Sempre aparece alguma palavrinha boa no meio das porcarias que a gente escreve. Então, vale a pena escrever, mesmo quando não tem nada para escrever. Mesmo escrever, nossa, não tenho nada, não consigo escrever. Daí fica escrevendo isso. Não sai nada, não sai nada, não sai nada. No meio do não sai nada, sai uma palavrinha que vale a pena, ou uma construção que vale a pena. Aí você puxa de lá. Porque é claro, né? Para quem escreve todo dia, não dá para sair coisa boa todo dia. E muitos dias também, quando você está morto de cansaço, você está ansioso, você está nervosa, sei lá, não sai nada. Não sai nada. Né? É a mesma coisa que, sei lá, alguém, você chega em casa, aí alguém fala, vamos sair, você fala, não, hoje. Essa, né? É E a mesma coisa. Eu queria fazer só uma a última, última claro. pergunta. Se Vamos lá. você acha que escrever devagar pode ser um ato radical hoje? Pode, sim. Acho muito bacana escrever devagar, bem devagar. Yeah, Não eu tem acho que nada contra escrever uma frase por dia. Sabe que o Flaubert, eu sempre achava isso tão absurdo. Depois eu comecei a entender. Ele escrevia nos diários dele. Hoje foi um dia muito, como é que fala? Produtivo. Eu consegui escrever um parágrafo. Em 5 horas. Sei lá, eu fiquei 5 horas trabalhando e consegui escrever um parágrafo. E eu achava isso, não, não é possível, não é possível. E hoje eu entendo perfeitamente porque demora para escrever um parágrafo. Eu já fiquei 3 horas num parágrafo. Porque você fala, não, essa palavra não, mas qual palavra? Né? Você está ali com uma metáfora que você quer usar, mas você não encontra uma imagem boa para aquela metáfora. A ordem das palavras nessa frase não está boa, eu preciso reconstruir, mas, putz, não sai uma frase boa, só sai uma frase melada. Eu detesto coisa melada na escrita, né? muito bom. Então, demora, acho radical escrever demoradamente. Em tempos tão corridos, né? Fica aí uma das dicas. Noemi, quero te agradecer muito pelo papo, pelos ensinamentos. Foi muito legal. Como eu te disse em off aqui, muitos ouvintes e pessoas do Brasil todo que ouvem o Rabiscos estão começando a escrever agora, estão aprendendo, estão querendo falar, né? Tem uma turma muito boa, né, Jéssica, que tá vindo aí com tudo. Tem.
A Jéssica também é de Poços de Caldas? Eu sou de Também. Poços também, eu também moro aqui. Legal. Poços é muito profícuo na Ele escrita e estava me nas É, artes, falando, né? falei pra ele estava Noemi. me falando, me chama para o Flipossos Vamos. da próxima edição. A gente vai te chamar para pro Rabiscos, para vir para É, vir da é, oficina aqui. é muito cidade Vamos muito bagunçar gostosa. aqui Vamos a agitar. cidade. Vamos Vamos. agitar. Noemi, muito obrigada. Eu estou encantadíssima, assim, uma honra imensa ter podido falar com você. Eu sou fã da sua obra, sou fã da Escrevedeira. Quero deixar aqui de dica para quem está ouvindo a gente, conheçam a Escrevedeira. Façam Sim, os cursos, né? Façam cursos de literatura, de escrita, mas não só, né? Cursos teóricos também, ouçam, frequentem ambientes, né, de literatura, de troca com outros escritores e outras pessoas que querem escrever. Eu acho isso muito rico, só enriquece a escrita e essa troca e aquece não só o mercado, mas as nossas vidas mesmo, as vivências, né? O que a gente pode produzir de coisa bacana aí para o mundo. Então, muito obrigada, Noemi. Imagina, Obrigada obrigada a mesmo. vocês, Vamos fazer um obrigada. na sua estante, Tadeu, com a Vamos. Noemi? Vamos. Eu Eu já queria perguntei o que que fazer ela está uma lendo. Claro, propagandazinha, então, né? por Claro. Também favor. chamar as pessoas para frequentarem e seguirem a Escrevedeira no Instagram e no nosso site www.escrevedeira.com.br. Em outubro, agora desse ano, a gente está lançando uma viagem literária para Nápoles, a Legal. Nápoles da Helena Ferrante. Então, vão ser 8 dias em Nápoles, seguindo os caminhos da Helena Ferrante. Tem todas as informações no nosso site, na aba Viagens Literárias. E também eu estou Que lançando, legal. é muito legal, a gente está feliz. Estou lançando um livro novo agora em junho também, pela Companhia das Letras. E estou com uma newsletter no Substack, Jogo da Velha. Então, se vocês quiserem seguir lá, Ah, Vamos eu não deixar os sabia da links. newsletter. Já vou seguir lá. Já vai ganhar mais uma leitora lá. Jogo É, muito bom. Já vou seguir já. Já estou abrindo aqui. Vamos fazer o nosso estante, Tadeu? Vamos, Noemi, a gente tem um quadro aqui para fechar o nosso programa, que são indicações literárias. Você falou que está lendo bastante coisa. Chama na sua estante, que ia te ouvir, ou o livro que você está lendo, ou um livro que você acha importante para a pessoa ler, que é um livro da sua vida, assim, para a gente te ouvir. Tá. Bom, o livro da minha vida é difícil. Deixa eu pegar aqui o livro, um autor da minha vida, não é? Mas eu não estou achando nenhum livro dele agora. É que eu me mudei faz pouco tempo e os livros estão ainda. A gente entende. Eu nem Nossa, me mudei e os meus estão muito bagunçados. eu me mudei há um ano e até agora tem livro que eu não. Continua, né? É sobre isso. Nossa, eu não estou achando nenhum livro dele aqui, mas eu amo um autor inglês que morreu faz poucos anos, chamado John Berger, que é pouco conhecido aqui no Brasil, mas ele é muito conhecido na Inglaterra. E ele, na verdade, se especializava em artes visuais, mas ele escreveu vários livros de literatura e eu sou apaixonada por ele, pela obra dele, pelo jeito dele de falar sobre as coisas. John Berger. John E Berger. um livro que eu recomendo agora, acabou de sair, o da Júlia Codo, Caderno de Ossos, Ah, da esse eu Companhia. quero ver, viu? Ah, eu É, também quero. Eu li o outro dela e eu gostei muito é, e tô curiosa por esse. Eu Ela achei. veio aqui no Rabiscos falar o outro livro dela que saiu pela editora Nós, né? Esqueci o nome agora. Sim, Mas eu- é, Você Não Vai Dizer Nada. É o outro isso, dela pela editora é. Nós. Eu tô curiosa para ler o novo. Eu não sabia que já tinha saído no impresso, eu tinha visto a Acabou de sair, pré-venda. acabou de Ah, sair. vou ler. Tadeu, o que que tem na sua estante aí essa semana? Já eu terminei o livro que você indicou, A Segunda Mãe, da Karen Hu. Ah, Uma distopia legal. gostosa de ler. Terminei ele agora. É, ele vai fazer parte do clube de leitura que saiu pela editora Todavia. Eu adorei. Há rumores que ela vem no Rabiscos, hein? Aí, ó. Há Seria bom falar com rumores, ela há sobre isso, hein? rumores, há Eu adorei o rumores. Eu livro, acho que é um adorei tema mesmo. legal. Eu achei que ele subverte muito, né? Assim, É diferente, né? É vários uma temas. Ele não distopia. tem uma preocupação em ser moralmente Isso.
correto, né? E eu gosto de livros que não têm essa preocupação, porque eles desafiam o leitor. Então eu gostei bastante, assim. Eu acho que vai dar um papo bom no nosso clube e vamos trazer a Karen para cá também. Vamos. E você, Jé? Eu comecei a ler o Perifobia da Lília Guerra, saiu pela editora Todavia. Eu tinha lido o outro dela, inclusive ela participou do nosso episódio do Escala 6x1, né, falando um pouco do Um Céu para os Bastardos, que eu achei um livro incrível. E agora saiu o Perifobia e eu comecei agora, então não tenho muito o que dizer, mas quero recomendar a Lília Guerra, né? A Ela Lilian é também muito participou de especial. antologias e tudo mais. É uma escritora nova, né? Assim, chegou não faz tanto tempo, né, na cena, mas tem uma produção bem interessante, assim. Acho que Um Céu para os Bastardos é um livro muito bonito. E fica essa dica, que tá com esse lançamento aí que saiu agora pela Todavia. Eu vi que, na verdade, ele é uma reedição, é um livro de 2018 e foi reeditado. Não sabia, mas é isso. Beleza. Fica então aí essa dica. Obrigado, Noemi. Obrigado, então, mais uma vez. A casa é Obrigada. sua. Quando quiser voltar, quando lançar seu livro novo, apareça de novo aqui no Rabiscos. Ah, sim, claro que sim. Um Volte beijo, gente. sempre. Um Obrigada. beijo. Tchau, Obrigado, gente. Até tchau. semana que vem.